Hoje, 9 de agosto de 2025, o Tribunal de Contas da União, TCU, recomendou uma investigação sobre o deputado federal Eduardo Bolsonaro por suas atividades nos Estados Unidos. Isso não é só mais uma manchete, é um alerta sobre como o dinheiro público é usado e quem realmente se beneficia. A medida do TCU não é sobre rivalidade política, é sobre o dever ético daqueles eleitos para nos servir. Quando servidores públicos borram a linha entre dever oficial e agenda pessoal, é nossa responsabilidade exigir respostas. O caso ganhou destaque nacional quando o deputado Guilherme Boulos apresentou uma denúncia formal, levantando sérias questões sobre a conduta de um colega parlamentar. Segundo Boulos, a viagem de Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos não foi apenas uma visita diplomática ou institucional. Ele alegou que durante sua estadia, Bolsonaro participou de atividades políticas que poderiam, de alguma forma, colocar em risco os interesses do Brasil no exterior. O Tribunal de Contas da União, o TCU, analisou o caso e descobriu que, enquanto estava fora do país, Bolsonaro faltou a 4 sessões do Congresso sem apresentar justificativa adequada. Essas ausências, de acordo com as regras do Congresso, deveriam ter resultado em descontos proporcionais no salário do deputado. No entanto, não houve qualquer desconto registrado, levantando suspeitas sobre o uso indevido de recursos públicos. O debate vai além do simples reembolso de despesas de viagem. A questão central é se um representante eleito recebeu remuneração por dias em que não exerceu suas funções parlamentares, algo que pode ser interpretado como um privilégio indevido. Isso levanta dúvidas sobre a transparência e a responsabilidade no uso do dinheiro público, especialmente quando há indícios de que recursos podem ter sido utilizados para fins pessoais ou políticos, e não para o interesse coletivo. No fim das contas, a grande pergunta permanece: Eduardo Bolsonaro estava realmente cumprindo seu papel de servidor público durante essa viagem, ou estaria priorizando interesses próprios? O caso reacende o debate sobre ética, dever e responsabilidade no serviço público brasileiro. O Tribunal de Contas da União, conhecido como o fiscal dos gastos públicos no Brasil, desempenha um papel fundamental na garantia da transparência e do uso correto dos recursos públicos. Recentemente, o TCU identificou fortes indícios de irregularidades em determinadas despesas, levantando sérias preocupações sobre a conduta de alguns agentes públicos. Esses indícios, embora graves, não atingiram o patamar financeiro necessário para que o próprio TCU pudesse tomar medidas diretas e punitivas. Por isso, o tribunal decidiu encaminhar o caso para a Câmara dos Deputados, transferindo a responsabilidade de investigação e possíveis sanções para o Congresso Nacional. Essa decisão coloca o Legislativo sob os holofotes, já que agora cabe aos deputados analisar as evidências e decidir como proceder diante das suspeitas apresentadas. O desafio é grande. O Congresso precisa investigar um de seus próprios membros, o que representa um verdadeiro teste de sua credibilidade institucional e de sua disposição para agir com imparcialidade e responsabilidade. A sociedade observa atentamente, esperando que o processo seja conduzido com rigor e transparência. A recomendação do TCU, registrada oficialmente, serve como um alerta público. Há algo de errado que não pode ser simplesmente ignorado ou varrido para debaixo do tapete. Esse registro é um chamado à ação e à vigilância. O tribunal respeitou a separação de poderes, limitando-se a questões financeiras e administrativas, sem avançar para o campo criminal, que exige outros procedimentos e instâncias. Assim, preserva-se o equilíbrio entre as instituições e garante-se que cada uma cumpra seu papel constitucional. Agora, o foco está voltado para a ética interna e para a responsabilidade do Congresso em dar uma resposta à altura das expectativas da sociedade, mostrando que ninguém está acima da lei ou do dever de prestar contas.
O relatório do TCU traz à tona um tema delicado: 4 ausências injustificadas de Eduardo Bolsonaro durante o exercício de seu mandato. Essas faltas, registradas oficialmente, levantam dúvidas não apenas sobre o compromisso do deputado com suas funções, mas também sobre a transparência e o rigor no controle da presença parlamentar. O mais surpreendente é que essas ausências não foram descontadas de seu salário, contrariando o que se espera de qualquer relação de trabalho formal. Em qualquer emprego, faltar ao trabalho sem justificativa significa que você não é pago por aquele dia. É uma regra simples, baseada no princípio de que o salário é uma contrapartida pelo serviço prestado. Por que, então, deveria ser diferente para um deputado federal, eleito para representar milhões de brasileiros e custeado com recursos públicos? Não se trata apenas de uma questão técnica ou burocrática. Cada ausência não descontada representa uma perda financeira real para os contribuintes, que esperam responsabilidade e ética de seus representantes. O silêncio das autoridades e a falta de explicações sobre essas ausências são, por si só, bastante reveladores. A ausência de transparência alimenta a desconfiança e enfraquece a credibilidade das instituições. Por que essas faltas não foram justificadas? Houve algum motivo relevante ou simplesmente se optou por não dar satisfação à sociedade? E afinal, quem é o responsável por monitorar e cobrar a presença dos parlamentares? O controle é realmente eficaz ou existem brechas que permitem esse tipo de situação? É importante ressaltar: essas perguntas não são ataques partidários, nem tentativas de desqualificar um político específico. São questionamentos legítimos sobre a responsabilidade pública, a ética na gestão dos recursos e a necessidade de transparência para fortalecer a democracia e a confiança da população em seus representantes. Quando confrontado, Eduardo Bolsonaro alegou não ter sido notificado e descartou a investigação como perseguição política. Ele insistiu que sua viagem ao Zeuara foi autofinanciada, mas isso não explica por que ele foi pago por dias em que não trabalhou. Em vez de abordar os fatos, ele atacou seus oponentes, tentando transformar a questão em uma briga partidária. Essa tática desvia das perguntas reais. Onde está a prova do financiamento privado? Por que não houve desconto salarial? O público merece respostas claras e factuais, não teatro político. Às vezes, o que fica implícito é o mais revelador. A falta de documentação comprovando financiamento privado e a tentativa de minimizar a investigação sugerem uma esperança de que a questão desapareça. Enquanto isso, um inquérito separado do Supremo Tribunal Federal está em andamento, adicionando complexidade e levantando questões sobre o verdadeiro propósito da viagem. Este caso expõe fraquezas na supervisão interna e exige mais do que negativas vagas ou tentativas de transferir a culpa. Vimos uma investigação formal recomendada, evidências de ausências injustificadas e uma defesa construída na distração. Não se trata apenas de um deputado. Trata-se do contrato entre os eleitos e o público. A história não termina com o relatório do TCU. Ela continua com nossa demanda por respostas e responsabilidade real. A pressão por uma investigação séria só existirá se nós, o público, insistirmos nisso. Não deixe essa história ser enterrada. Compartilhe os fatos, exija transparência e mantenha a conversa viva. Desmascarando mentiras, verdade urgente. TCU de olho. Quem paga a conta?